senti tão triste, tão vazia na minha vida como aconteceu aqui. E é sobre isso que eu queria falar. Eu realmente nunca tive esse sentimento, a falta dele, falta de sentimentos. E foi uma coisa que me marcou muito aqui, né, dentro dessa experiência que é nova, é tudo novo, né, então passando por novos processos, eu realmente me vi assim, me vi só, mesmo cheio de pessoas, eu não conseguia estar comigo, porque eu não sabia, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, estar vivendo na minha cabeça era difícil, e eu queria estar com pessoas, mas ao mesmo tempo não, porque eu precisava interagir. Eu comecei a passar mal no trabalho, eu ia trabalhar, eu tinha ânsia de vômito, eu começava a tremer, eu queria ir embora, eu queria chorar. Depois de trabalhar aí 2 meses muito full aqui em Queenstown, logo que eu cheguei eu tava com 2 empregos, no Natal eu larguei, fiquei só em um, mas continuei no trabalhando mais ainda do que em 2. E aí eu falei, não tô bem, preciso sair, e com medo de ficar sem dinheiro, de Queenstown é caro, e sempre vivendo, trabalhando no Natal, assim, no centro, sempre muita movimentação, naquela energia muito ansiosa. Eu nunca tinha acessado isso, mesmo trabalhando em São Paulo, e bastante, né, aí eu fui lá e fiquei, não sei, uns 10 dias fora do mercado, né, aqui. Meus colegas me acolheram por uma semana, o que foi muito bom, assim, me trouxe cor pra minha vida, sabe? Mas eu tava tão mal que eu não conseguia. Eu consegui me sentir bem, me sentir segura, mas eu precisava de mais, porque eu precisava de que alguém fizesse as coisas por mim, porque eu não tava conseguindo fazer. E era bem isso, eu lembro que eu falei, Deus, eu preciso de alguém que tome as decisões por mim, porque eu não sei que decisões tomar. Eu não consigo tomar decisões, e claro que isso não vai acontecer. Ou se acontecer pode ser muito pior, né? E aí depois eu falei, não, isso não tá certo, eu tenho que tomar decisões por mim. Mas toda decisão era muito difícil, por não conseguir raciocinar, fiz muita coisa por impulso, acabei gastando mais dinheiro do que eu imaginava por algumas coisas, mas era o melhor que eu tinha naquele momento. E aí acabei aceitando o teletrabalho, 10 dias, a supervisora, uma supervisora fantástica, me acolheu muito, e aquele acolhimento que era o que eu procurava, sem ela saber, eu não tinha contado pra ninguém, porque eu tava tão mal assim. Eu tinha contado pras minhas amigas, liguei pra elas, elas começaram a falar, todo dia me manda vídeo, a gente tá preocupado e tal. Até fiz um acompanhamento, mas eu não tinha contado pra supervisora, e aí eu comecei, e aquele acolhimento que ela deu era tudo que eu precisava na hora. E aí eu falei, cara, eu me senti acolhida aqui, inconscientemente, né? Eu falei, eu vou ficar aqui, mas trabalhando aí, que eu comecei ânsia de vômito, aí eu vi que eu realmente não estava preparada para voltar a trabalhar, e era muito mais, né? Mais também, não só isso de sensação física, era também muita coisa mental acontecendo, muitos medos, insegurança. E aí no 3º dia eu falei, eu preciso falar sério com você. Ela, não diga que você vai renunciar. Eu falei, vou. E aí renunciei, né, pedi demissão, e aí trabalhei 10 dias, e eu falei, cara, eu não tô bem, eu preciso sair de Queenstown, porque da outra vez eu não saí, oficialmente, né, eu fui acampar perto, mas eu falei, cara, eu preciso sair de Queenstown. E aí eu fui pra Franz Joseph, ia ficar 3 dias, fiquei 5, o hostel muito acolhedor, acabei ficando 2 em Wanaka, né, então esse processo eu fui pra relaxar mesmo, definitivamente não saí pra explorar. Saí um dia, fui para um lake lá, Mapourica, um lake bem legal, dei 20 quilômetros nesse dia, né, falei, não, só conheci pessoas, cozinhei, foi bom esse processo de me reconectar com a cozinha, porque também antes eu não estava cozinhando. E aí, no meu último dia, assim, full, antes de voltar, era uma quarta-feira, dia 18 de fevereiro, aqui, eu ia voltar na quinta-feira, eu saía de Wanaka e voltar para Queenstown. Aí eu recebi a ligação de que meu padrasto havia falecido, e a sensação, antes eu tinha a sensação de que eu tava me afogando, e aí eu consegui respirar melhor, de repente essa informação veio pra mim também como, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E aí, né, assim, eu falei, eu não posso perder o controle, porque agora que eu estou resgatando, que eu estou sentindo melhor, eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei como lidar com isso, mas eu preciso lidar.
E dias antes disso acontecer, eu já tinha decidido voltar pro Brasil, né? Na verdade, desde que eu vim pra cá, eu já tinha decidido. E aí, eu só não tinha definido quando comprar a passagem. Comprei, queria muito falar pra ele, pra gente fazer surpresa pra minha família. Não consegui falar pra ele, logo ele faleceu. E aí veio esse choque também, não consegui, falei com ele uma semana antes. Foi um processo que eu sigo digerindo. E eu falei pra minha prima, poxa, eu preciso viver esse luto. Eu não vivi o luto do meu pai há 21 anos atrás, eu era criança. E demorou, né, pra eu vivenciar. Eu falei, não, eu não quero passar por isso de novo, eu quero poder vivenciar isso. Mas, bom, o que acontece é que eu não tenho a minha família na minha rotina, eu não tinha ele na minha rotina aqui. É um processo que é difícil passar porque eles não existem aqui nessa vida que eu tenho. Então eu acho que quando eu voltar pro Brasil vai ser um processo mais dessa ficha cair, realmente porque é no dia a dia, né, que eu vou mais sentir ali a falta dele. Então eu falo isso com muito choro engasgado, com muita dor entalada, só que muitos dias, por uma semana eu chorava, acordava à noite chorando e falava, meu Deus, não é possível, não tô acreditando. Mas, então... E no meio de tudo isso, né, por que eu vim falar? Então eu sigo aqui tentando, tô muito melhor do que antes, com certeza, tô conseguindo falar sobre isso que antes eu não conseguia falar sobre nada. E é porque eu nunca, essa sensação de vazio, de solidão pra mim, foi uma sensação muito louca, que eu realmente nunca tinha sentido. E eu falava, meu Deus, eu nunca senti isso na minha vida, o que tá acontecendo? Eu pedi misericórdia, falei, Deus, misericórdia, misericórdia. E aí eu consegui encontrar uma coisa que me conectou muito, que eu vi o quanto me afastei de Deus, me afastei de mim e mais um bocado de coisas. Mas esse processo, cara, eu me senti uma caixa vazia. Eu nem sei se eu sentia que eu era uma caixa vazia, porque parecia que eu não tinha nada. Às vezes eu parava assim, eu só andava, eu não pensava. Era uma coisa muito louca, uma sensação horrível. Mas bom, foi uma experiência aí, né? Esse é o resultado de um processo de, eu acho que, entre esses 4 últimos meses que eu passei por muitas decisões. Eu até tinha feito um vídeo lá em Franz Joseph falando sobre isso. Eu senti que meu corpo não confiava mais em mim. Muitas decisões que eu tomei, eu voltei atrás. E aí é como as pessoas não confiam em você. Então meu corpo não confiava mais em mim. Em Franz Joseph, eu fui fazer uma trilha, minha perna tremia. Eu falei, meu Deus, se eu morrer aqui, o que vai acontecer? Quem vai me socorrer? Eu tava nesse ponto de medo, né? Eu falei sobre isso também, mas eu acho que eu nem vou acabar subindo esse vídeo, vou acabar falando tudo aqui. E aí o dia que eu fui nesse lake, né, no Lake Mapuri, que eu fui andando aí, foi 10 km pra ir, 10 pra voltar. E eu pensando em várias coisas, né, E a primeira coisa que me marcou foi a primeira vez que eu consegui andar sem ter medo, assim. Porque atravessar a ponte me dava medo, andar um pouco na estrada me dava medo. Eu falei, cara, eu não posso viver com esse medo, não sou eu e eu. E isso vem de um processo também que eu comecei a entender mais, tá difícil, mas, cara, é você com você. Quando você volta pra sua casa, é você com você. Quando você tá chorando, é você com você. As pessoas vão te ajudar ou não. Porque eu senti falta de muito acolhimento, assim, nesse processo de falecimento do meu padrasto, que é um rolê, uma coisa mais profunda, né, que eu não vou trazer aqui. Mas e é isso, no final das contas, é tudo a gente, né, a gente que tem que dar o nosso colo. E isso ficou mais nítido pra mim, mas também tá difícil de aceitar e de fazer isso por mim. Mas, cara, essa sensação de vazio definitivamente foi a sensação mais louca e horrível, assim, que eu tive. Mas isso tem me mostrado, né, porque eu ainda tô aqui me reerguendo e conseguindo entender o quanto eu me deixei muitas coisas, eu me perdi, me distanciei de muitas coisas. E o quanto eu tenho que aprender com essa experiência aqui. E claro, eu até estava falando com a minha prima hoje, eu ainda não tive tempo de processar tudo que eu vivi aqui. Já tô aqui praticamente 1 ano. Né, finalizou meu visto, eu não vou estender, isso era a minha ideia desde o começo, mas estava aberta, né, assim, a estender ou não senti, mas eu preciso de tempo, né, para processar, e desde que eu cheguei aqui eu não parei tempo para processar tudo que eu tô vivendo. E essa volta pro Brasil vai ser importante, agora vai ser mais ainda, né, com esse processo de luto, e isso me assustou um pouco. Falei, meu Deus, antes eu ia voltar pro Brasil, agora eu vou voltar pro Brasil em um contexto mais diferente ainda. Mas eu não quero ficar problematizando isso aqui, né? Uma coisa que eu preciso voltar e viver como é que vai ser, enfim.
Mas eu queria compartilhar então, esse vazio, né? Justamente por causa de, cara, eu me conectei, né? Estando nessa vibração assim, eu me conectei com várias pessoas que estão nessa sensação de sozinho, de vazio, não sei o que eu faço, de perdido. E aí você entende, você não tá sozinho. Só que você tem que passar por isso sozinho, assim, você tem que entender o que tá acontecendo. E como eu falei, tá difícil entender, mas eu tô tentando, porque só eu sei o que eu passei, só eu sei o que passa aqui dentro. E, cara, e ainda falei pra minha prima, essa é definitivamente a melhor e a pior experiência da minha vida até aqui, porque eu não imaginei que eu ia chegar até aqui tão longe e de repente não imaginei que eu ia passar por tudo isso. Como a gente não espera passar pelas coisas na vida todos os dias. E é isso, eu só queria compartilhar, pôr pra fora, agora que eu consigo falar um pouco mais tranquila sobre isso. E só fazendo uma colocação importante, que se você, né, como eu falei, eu me conectei com pessoas que estão passando pelo mesmo, e a gente trocou sobre as nossas experiências, né, e cada um passa sozinho, porque cada um precisa entender, mas a nossa troca é sempre, seja a pessoa passando por isso ou não, é bom pra gente falar, escrever, coloque pra fora o que você tá sentindo, grave um vídeo e assista. Isso pode te auxiliar a te trazer clareza, enxergar com outros olhos, né? Foi o que eu fiz, fui escrever, fui gravar vídeo, gravei vídeo só pra mim. Hoje vai ser diferente, amanhã vai ser melhor, né? Então, bote pra fora, mas não passe sozinho, né? Às vezes eu falava, cara, isso é besteira. Não, eu falava, não, mas eu preciso falar, mesmo que for besteira, eu preciso falar. E é isso, às vezes a gente só precisa falar, às vezes a gente precisa de um colo, às vezes a gente precisa de um tapa, corda, parece ser besta. Mas o meu processo, né, por mais que eu falava assim, eu demorei e sigo, né, como eu falei, dia após dia, né, muita coisa, como eu falei também, eu preciso processar tudo que eu vivi, mas é tempo, a gente leva tempo para processar as coisas, mas definitivamente não precisa passar por isso sozinho, encontre uma forma de passar, uma ajuda, peça ajuda da forma que você puder, para quem você confia, para quem você não conhece, seja um terapeuta, alguma coisa, alguma pessoa, para um monge, né, não sei, mas de alguma forma, coloque isso para fora. Isso e gratidão, porque acompanha até aqui.